Olá! No Conexão Metropolitana de hoje, estamos com a Catarine dos Santos, ela que é graduada em Psicologia, com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, possui formação em Coaching pela Ericsson International, mentoria integrada, PDA Assessment e membro da International Coaching Federation. Ela tem vivência na área de recursos humanos de empresas nacionais e multinacionais, como Philips, Nestlé, entre outras, inclusive parceira da Faculdade Metropolitana, também presta consultoria para nós há alguns anos. Com experiência nas áreas de desenvolvimento de pessoas, programa de formação de líderes, treinamentos, pesquisa de clima, onboarding, entre outras, atua na facilitação e construção de programas de desenvolvimento de líderes. Obrigado, Catarine, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Prazer, Antônio. Ainda mais de casa nova aqui, né? Verdade. Hoje, inclusive, é o primeiro Conexão Metropolitana que gravamos desse estúdio de podcast, que foi criado especialmente para podcasts em geral que nós fazemos aqui na faculdade. E é um prazer tê-la aqui conosco para esse primeiro episódio. Essa conversa é muito rica, né? A gente está falando aqui hoje do tema que é um incômodo para muitas pessoas e, ao mesmo tempo, é o meio de crescimento de todos os profissionais, que é a questão de desenvolvimento humano. Primeira pergunta que eu começo fazendo para você ajudar a gente a desenvolver esse debate, quais são os principais desafios hoje para quem quer entrar no mercado de trabalho? Como você avalia o mercado hoje e aquilo que é os maiores desafios para o profissional? Antônio, eu acho que hoje o mercado está super competitivo. E só fazer faculdade hoje não é um pré-requisito para você ingressar no mercado de trabalho. Você precisa de outras habilidades que não só a sua formação acadêmica, que é super importante, mas o jovem ele precisa desenvolver outras habilidades comportamentais para conseguir entrar nesse mercado de trabalho. Que habilidades que você vê hoje que está sendo mais desafiador para o jovem conseguir desenvolver? Bom, tem várias. Eu acho que começaria pela mais polêmica hoje, que é vontade de fazer as coisas acontecerem. Não esperar muito as pessoas pedirem. Hoje o jovem quer um trabalho um pouco mais facilitado para ele. Às vezes ele é um pouco passivo no processo de desenvolvimento de carreira, a proatividade talvez está um pouco em falta. Eu acho, na minha opinião, tá. Então, teria proatividade, uma boa comunicação, uma vontade de aprender. Vontade mesmo. Eu estava vendo um podcast esses dias da fundadora do Nubank, a Cris Junqueira. Sim, Ela falou: "Olha, aqui a gente ensina tudo, menos a pessoa querer algo". é verdade. Então isso deveria ser inerente Isso tem que partir da da pessoa, né. pessoa. Não é e a que você atribui esse processo de ter uma vontade, uma garra talvez menor, principalmente no início da carreira? Eu acho que são muitos fatores. Primeiro, o jeito que a gente cria, talvez até os nossos filhos, né? Eles têm mais facilidade, a tecnologia está aí. Você vê hoje os jovens usando o ChatGPT, que é super bacana, a inteligência artificial tá para nos ajudar, mas muitos jovens usam aquilo como forma de fazer todo o trabalho, e não uma ajuda extra, né? Então, você vai fazer um trabalho na faculdade, você joga lá no ChatGPT para fazer tudo por você. E esse modelo tem sido levado dentro das organizações. Você pede um trabalho, é óbvio que você pode ter uma ajuda da inteligência artificial, mas não fazer tudo. Porque vai ficar sem autoria, sem identidade, Sem sem análise, análise, você não sabe nem o que você está fazendo. descontextualizado muitas vezes, Exato. né. Então essa falta de criticidade, talvez, eu acho que falta um pouco. A vontade de querer ter um emprego que você se desenvolva, ter um líder que te cobre, eh, que seja firme com você no sentido de aprendizado. Eu também tenho visto algumas discussões em torno do que está causando os youtubers, né, e também o pessoal do TikTok, que muitas vezes você só vê ali uma parte de uma realidade, né, que é o momento em que a pessoa já obteve sucesso, ela já está de frente com as câmeras, já tem público, já tem audiência e parece: "Nossa, como é fácil ganhar dinheiro". E isso, na verdade, a gente sabe que existe todo um processo para a pessoa chegar até ali. Existe também uma questão de, às vezes, de sorte, de oportunidade, que não é para todo mundo que vai ser assim, né. Cada um tem sua jornada, na vida e na profissão. Eu escutei uma discussão sobre isso há pouco tempo e me marcou bastante. Eu acho que realmente a gente tem hoje uma falsa realidade sendo mostrada nas redes sociais,
que causam um sentimento de que tudo é muito simples, muito fácil, muito prático, e na verdade não é bem por aí, né? Hoje eu vejo assim que há muitos anos já, percebia que os candidatos as primeiras coisas que me perguntavam, ao invés de perguntar do escopo da vaga, o que vai fazer, o que vai desenvolver, eles perguntavam: "Qual o bairro que é a empresa? Onde é a localidade?". Então assim, por quê? Quer facilidade. Então, a primeira coisa do jovem, ele não deveria ser perguntar isso, deveria saber o escopo, onde vai me levar, quais são as possibilidades de desenvolvimento que eu teria com essa posição, Com certeza. né? Até salário. Ia ser curioso, então uma das primeiras perguntas é onde fica? Onde fica? Ah, não, muito longe, muito. Então, assim, essa facilidade que eles querem ter, eu acho que acaba atrapalhando esse ingresso no mercado de trabalho. E principalmente decolar na carreira, né? Porque você às vezes perde uma grande oportunidade, porque você vai ter que gastar mais 15 minutos no trânsito, e aí você vai para uma oportunidade que não tem futuro, não tem possibilidades, só para essa facilidade momentânea e boba, às vezes, né? Que um jovem hoje precisa fazer, você que é recrutadora, que atua em processo junto à empresa, já tem experiência grande nisso, o que o jovem pode fazer para aumentar a chance de ingresso no mercado? Eu acho que além de ter uma formação sólida, não só sólida mesmo, né, estudar, comparecer, fazer as coisas, participar dos grupos, enfim, ele desenvolver essas habilidades comportamentais, que inclusive já começa procurando um trabalho, que a gente falou a proatividade quando ele estiver lá dentro do trabalho. Mas antes disso, a forma que ele procura. Então existem muitas entrevistas que aparecem na internet de pais levando filhos para fazer entrevista. Então, assim, isso já mostra um pouco essa falta de iniciativa, essa dependência emocional. Então, isso eu acho que, assim, ó, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer meu currículo, pode ser feito com ajuda? Sim, mas eu tenho que buscar. Essa ajuda é você que deve buscar, né? É Qual é a sua melhor ajuda? buscar. Então, buscar essas oportunidades e desenvolver uma rede de relacionamentos, que eu acho que isso faz toda a diferença para um jovem que está ingressando no mercado de trabalho, até a forma como ele vai buscar essa oportunidade e depois dentro da empresa, isso faz toda a diferença. Sim. E como que você aconselha esse jovem a conseguir desenvolver essa rede de relacionamento? Que meios que ele pode utilizar? Quais são as dicas para isso? Eu acho que se ele tiver ainda cursando a faculdade, com os professores, fazer esse trânsito com os professores, mostrando as habilidades, mostrando vontade de querer trabalhar, de fazer acontecer, porque muitos professores acabam indicando É verdade. os alunos para algumas posições. Então já começa daí, com os próprios alunos. E explorar a rede de contatos, porque todo mundo conhece alguém, seja da família, seja do seu bairro, seja da igreja que você participa, de qualquer outro grupo. E ter esse olhar atento, né? Eu preciso ampliar minha rede de contatos, né? Eu acho que tem jovem que às vezes demora para descobrir que ter uma rede de contato boa é importante. A gente percebe isso, né? Não faz nem muita questão de conversar com aquele professor, ver um palestrante na faculdade, É. não tenta ali fazer um contato. Outra coisa que eu acho que eu queria sua opinião, né? O que você acha do LinkedIn nesse processo de construção de rede? Essencial, essencial. Mesmo que ele não tenha muitas experiências, lá que estão as empresas. Eu costumo dizer assim, tem 2 formas, do jovem procurar do jovem ou de qualquer pessoa procurar algum trabalho. Uma forma passiva, que é se candidatando em alguns sites de emprego esperando alguém chamar, Sim. né, eu espero surgir alguma posição com o meu perfil. E a forma ativa, que é buscar no LinkedIn as empresas target, as empresas-alvo que você tem interesse em trabalhar. E aí tem lá, quero faculdade metropolitana, vou lá ver o Antônio como CEO, quem mais? Deixa eu procurar quem é da área dos recursos humanos, exatamente. Pessoas-chaves, inclusive da área dele. E aí pode montar um textinho, que é mais antigo, carta de apresentação, Sim. mas é uma mensagem que a gente coloca no LinkedIn falando um pouquinho do seu perfil. Olha, sou graduado nisso, tenho idioma ou não tenho. Trazendo o que você pode oferecer para a Pode empresa, oferecer. não o que ela pode te oferecer, o que você está Ex precisando, né, exa mas o que eu tenho a te a oferecer oferecer. enquanto empresa ou empresário ou, recrutador, né, para sua empresa. Porque eu tô até fazendo esse questionamento, porque eu, assim, na minha carreira, o LinkedIn foi
assim, só me abriu caminhos, né, só me abriu possibilidades. Eu tive muitas oportunidades que vieram por meio do LinkedIn. E muitas vezes a gente vai conversar com os alunos: "Ah, eu não tenho. Ah, é chato", né. Mas todos têm Instagram. Instagram tem. E o Instagram não faz essa rede de contato que o LinkedIn permite criar, né. Faz mais para o lado de amizade, mas Social. também você pode usar o Insta Forma uma forma estratégica, né. Você não precisa mandar o seu currículo de primeira, né, num primeiro momento. Você pode falar sobre o que você está buscando, mostrar esse interesse, que hoje a gente comentou no começo que, eh, existe uma falta desse interesse genuíno em trabalhar, então você mostrando que você já está a fim de trabalhar, de ingressar no mercado, você pode ter portas abertas. Isso não significa que todas as pessoas que você mandar mensagem no LinkedIn vão te responder, não, mas é por isso que você precisa ter essa busca ativa. mas algumas vão, Algumas vão. algumas vão. E Pode essas ser algumas aquela é. que você tem uma chance de trabalho. É verdade. Então fica essa dica valiosa, né, façam um LinkedIn. Estudantes, profissionais, criem LinkedIn. Isso daí é importante, usem de forma estratégica, coloquem ali as competências que você tem. Isso é algo que é valioso e se a pessoa souber usar bem, com certeza vai fazer diferença no mercado. Agora, e aquele jovem que já começou a trabalhar, ele já conseguiu um emprego ou até já está há algum tempo no mercado, quais são os erros mais comuns que você percebe que impedem o crescimento das organizações? Eu acho que a gente está numa fase em que as pessoas estão muito preocupadas em cumprir regras. Claro que é importante cumprir regras, né, mas assim, o jovem entra e fala: "Ah, meu trabalho é das 8 às 5, 5 horas ele quer ir embora. Às vezes antes. Às vezes antes, né. Isso não tem problema, eu acho que existe uma carga horária para ser cumprida, mas o que eu estou querendo dizer é algo a mais. O que que você entrega a mais? Qual o interesse que você demonstra para a empresa que você está a fim de aprender, que você não faz só o que é pedido, né. Pediu um copo de água, traz o copo de água, mais um negocinho para colocar embaixo, pergunta se precisa de mais. É nas coisas. São pequenas atitudes que o jovem tem que ter de forma consistente, né. E quando ele aprendeu que ele foi pago para fazer, contratado para fazer, ele também tem que desenvolver essa rede de relacionamentos como forma de mostrar o que ele tem feito e de entender um pouco de maneira estratégica o funcionamento da empresa. Não ficar só no setor dele, na atividade dele. É. Então, Essas interfaces entre as operações. muito importante. Então, eu acho que ir além, porque muitas vezes falar, mas eu não sou pago, eu estou na área financeira, tá? Mas qual o impacto da área financeira nas outras áreas? Exato. Como que eu faço para falar com as outras pessoas? E é assim que as pessoas se destacam. Eu acho que isso passa por você entender o porquê que você está fazendo algo e o como você afeta as outras partes da empresa, né. Eh, Muita gente recebe uma tarefa para fazer, não faz a mínima ideia do porquê que tem que fazer aquilo e nunca E não pergunta. pergunta. E aí fica sem descobrir. Só que se ela descobrisse, por fazer a tarefa sempre, ela ia encontrar outras formas de fazer a tarefa, porque ela sabe que ela tem que entregar. Não é simplesmente executar uma tarefa, né, é o qual é a entrega que eles estão precisando do outro lado, né. E aí quando você consegue entender isso, você acaba tendo insights de outros caminhos, né, para resolver os mesmos problemas, às vezes de forma mais eficiente. Eh e também eu acho que é se questionar, sobre por exemplo, tem um problema recorrente que sempre está gerando estresse no setor. Isso é uma coisa que eu vivencio como CEO, mas você deve ver isso em outras empresas também. Às vezes tem um problema recorrente e aquele colaborador sabe totalmente daquele problema, acha errado que aquilo aconteça, mas guarda para ele. Aí, de repente, quando algum gestor identifica o problema, fala: "Ah, mas isso aí faz tempo". É. É ter essa vontade, né, de levar pra frente o que enxerga que pode ser melhorado, né. Dá trabalho, Antônio. A pessoa que quer se desenvolver, não vai a promoção não vem, eh, com facilidade. Você tem que buscar, você tem que fazer por onde. Você sabe que muitas empresas, têm trilhas de desenvolvimento para os funcionários. Uhum. A maioria não aproveita isso, É. né. A empresa dá incentivo, mostra o caminho, é de graça e a pessoa não faz. Então mostra um pouco da vontade. E aí como é que você se destacaria? Fazendo. Sim. Fazendo, integrando, não precisa ficar o dia inteiro estudando. Ah, muitas vezes também a pessoa não quer fazer nada além do horário de trabalho. "Ah, o evento é aos sábados? Sabe. Não, eu também não posso". Quer dizer, se disponibilizar para essas oportunidades
sim. Eu falo assim, eu sou contra o workaholic. Eu acho que e até porque eu fui, muito, né, e por anos. E eu acho que isso aí é uma postura destrutiva, porque ela faz com que você se acostume com muitas e muitas horas de trabalho, sem pensar de forma estratégica em como você está trabalhando, e isso faz com que você não aumente sua produtividade, você só aumenta as horas que você trabalha. Sou contra isso, mas a gente enxergar o trabalho como um lugar de desenvolvimento te faz, quando tem um evento, você não pensar 2 vezes: "Eu quero ir". "Ah, mas é de sábado", mas eu preciso estar lá. É um evento, é uma oportunidade, né. Vou aprender. Vou aprender, vou mostrar o meu valor, que naquele dia eu sei que alguns não vão querer ir, mas eu vou estar lá, né. E isso não é ser workaholic, isso é simplesmente ser alguém que tem prazer onde trabalha, né. Eu acho que a gente precisa começar a olhar para isso de novo. O buscar a satisfação no trabalho, né. Como é que você vê essa questão da satisfação? Hoje parece que, assim, muitos jovens, né, não querem ter trabalho, não querem ser pressionados. Esse é o caminho. Se você está numa empresa, precisa entregar Tem resultados, tem metas, tem indicadores de performance. Se você não fez corretamente, você vai ter que refazer. Essa é a vida, lidar com essa frustração faz parte do jogo. Então, eu daria essa dica, você vai errar se você tentar. Se você ficar na sua e não fizer nada, você não vai errar, mas também não vai crescer. e também não vai acertar. E aí hoje a gente vê que muitos jovens saem muito rapidamente das empresas. 6 meses: "Olha, aqui não tive chance, vou para outra". Quer dizer, você nem deu chance para dar sugestões, não para reclamar, para dar sugestões. É, construtivo, né. Construtiva. Então, assim, a promoção não vem rapidamente. Então eu acho que eu teria uma dica é ter um pouco de paciência e calma. Faz essa parte que a promoção vai chegar. E eu acho também que você acabou de tocar num ponto que não estava aqui no nosso roteiro, mas que eu acho legal. Você falou: "Ah, tem o jovem hoje está pulando muito de emprego em emprego, ficando muito pouco tempo". Como o recrutador enxerga isso? Quando chega um currículo cheio de pequenos Ruim, instável, sem fruto, porque você planta, ele pode me falar um monte de coisa que ele fez, mas ele nem colheu, eu nem sei se foi ele. é, Então é importante que fique, pelo menos eu sei que não é como antigamente que a ficava vida toda. a vida toda ou, sei lá, um ano, hoje já é um período bom para um jovem, porque ele também precisa aproveitar para ele experimentar outras atividades, outras funções, isso é natural, mas ficar pulando de empresa em empresa, você não constrói nada. Os caminhos hoje para crescer profissionalmente, além de tudo isso que você já disse, né, de olhar o que você está fazendo, ter um pensamento para as outras áreas, ter, um olhar crítico, ser colaborativo, ter vontade. Como você entende também do campo mais formal, assim, a importância da pós-graduação e da formação continuada? É muito importante. Você não pode parar no tempo, né. Você tem que fazer aquilo que você acha que vai agregar para o seu dia a dia. Eh, Seja idioma, seja uma pós-graduação, enfim. Precisa olhar para isso e não esperar a empresa te dizer o que você tem que fazer. Então, quando a gente faz um plano de desenvolvimento para o colaborador, na verdade não é o líder que faz, o líder acompanha e facilita essa conversa. É ele que tem que saber o que ele está disposto a fazer para conquistar lá na frente. Talvez ele não veja o retorno muito imediato Uhum. dessas ações que ele tem feito. Até porque às vezes você vai fazer uma pós-graduação, justamente para se especializar em um tema que você ainda não sabe, então a empresa não vai te falar que você precisa saber, mas ao saber, ao ter aquele conhecimento, ao ter aquele domínio, você passa uma mensagem para a empresa: "Agora eu estou apto a fazer mais uma coisa". Exato. E tem uma frase que diz assim: "Você tem que ser para ter, e não ter para ser". O que que isso significa? Você tem que ser proativo para ter uma posição, uma promoção, por exemplo, e não ter a promoção para começar a ser proativo depois. Muitas vezes eu vejo que o jovem fala assim: "O dia que eu for promovido eu vou fazer isso. O dia que se você me der uma oportunidade, aí você vai ver que eu vou colaborar com a equipe". É o oposto, você tem que ser tudo isso para conseguir Muito legal. ser Ser para promovido. ter, gostei, não tinha ouvido ainda. Mas é verdade. Então assim, a gente, você quando você recebe um currículo que mostra ali, ele tem um tempo de permanência legal nas empresas, e é graduado, fez uma faculdade, e tem uma pós-graduação, está cursando. Teu olhar É é diferente, diferente. é diferente. Porque mais do que competência técnica, eu acho que também é postura, né. É ir atrás, É ir é o querer. atrás, é o querer. A pessoa já manifesta que tá, interessado em crescer,
né? Eu vejo isso também aqui, quando eu recebo, os recrutadores mandam, às vezes a gente participa de seleção, chega o currículo, né? A hora que eu vejo, poxa vida, ó, essa pessoa já fez 2 pós, se formou, às vezes até em pós, um pouco diferente da área de graduação, mas você percebe que a pessoa fez. Você começa na entrevista, a gente até cria algumas questões para corroborar a visão que passou inicialmente, que é o quê? Essa pessoa é interessada. Essa pessoa ela é proativa, ela vai atrás, né? Você não fica esperando a empresa pagar para você. E o oposto também é verdadeiro que a gente comentou. Tem trilhas dentro da empresa que as pessoas não fazem. Treinamentos de graça. Olha, nós aqui somos uma faculdade e a gente tem colaborador que não busca mesmo. A gente dá bolsa integral para quando é funcionário, né? E mesmo assim a gente percebe que alguns não, não querem. Nunca veio pedir, não requer. E enquanto outros já fizeram três cursos, Estão 3 pontos, aproveitando a estão oportunidade. aproveitando. E tá tudo bem. Se você não quer fazer, eu penso assim, É. saiba que você não pode cobrar também certas coisas. Ah, eu não sou reconhecido, não tive uma promoção, tô com o mesmo salário, tô na mesma atividade. Toda a sua ação tem algum impacto e uma consequência. A inércia também. A inércia também, porque aí o que que acontece dentro de uma organização, você olha para as outras pessoas e fala: "Ah, fulano, ele foi promovido, ah, ele aqui tem favoritos, aqui ele é amigo do chefe". Não, muitas vezes você não sabe o que que ele tem que Às vezes ralar ele ali pode pra até ser amigo do chefe, mas porque ele faz tanta coisa, virou um braço direito, né? e também tem bom Tem relacionamento. bom relacionamento. Nem tudo mas para aquela pessoa que está na inércia, é muito mais fácil ela analisar isso como uma sorte, entendeu? Entendi. Como algo que aconteceu com a pessoa, Por acaso. beneficiada. É. É. E pra gente caminhar para o encerramento, eu queria te pedir para dar um aconselhamento, se você pudesse dar um conselho para o nosso aluno de graduação ou de pós que está estudando conosco hoje, para tentar ajudá-lo aí na carreira profissional, o que que você falaria para ele? Felipe, primeiro ter o currículo, o LinkedIn, que é básico para a gente, né, falar, explorar a rede de relacionamentos e escolher empresas que eles serão desafiados. O primeiro emprego diz muito sobre quem você vai ser lá na frente. Se você tem um emprego mais tranquilo, que é o que as pessoas buscam, sem muita estrutura, você fica tranquilo, consegue ficar na sua rede social ali, mas isso vai te impactar lá na frente. Então, eu escolheria muito uma organização que te desafia, que tem possibilidades de crescimento. Essa é uma pergunta que sempre me faziam: "Tem possibilidade de crescimento?" Gente, toda empresa tem. Tem. Vai depender mais de você do que da empresa. É verdade. Mas escolham essas estruturas que você possa aprender, que você seja cobrado por coisas para ir além. Muito bom. Catarine, olha, adorei nosso papo. Daria pra gente continuar aqui pelo menos mais umas 2 horas. E a gente sempre conversa muito, né? Você tem feito um trabalho legal aqui de desenvolvimento de líderes, né? Dentro das nossas instituições, Faculdade Metropolitana principalmente. E a gente colhe os frutos desse trabalho, a gente percebe que promove um desenvolvimento, né? Para as empresas, então, qual é a sua orientação para a gente conseguir desenvolver pessoas cada vez melhores, porque a gente só falou com o colaborador e com a empresa. Para a empresa, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, tem que fazer um plano de desenvolvimento. Eu acho que tudo começa do líder, né? O líder tem que ter esse olhar de desenvolvimento, conversas claras e transparentes. A gente não pode economizar no feedback, porque isso ajuda esse jovem a se desenvolver. Então, esse olhar. E nem sempre a empresa tem que ceder tudo, né? No seu caso, você dá faculdade, pós, tal, até pelo teu core. É assim, Mas outras empresas não não é isso, não não é isso que vai fazer a diferença, mas possibilitar essas conversas de desenvolvimento e ajudar esse jovem a enxergar as possibilidades que ele pode ter lá dentro da empresa. legal. Então, Catarina, muito obrigado aqui pela sua presença. Esse episódio tenho certeza que ele vai ser de muito interesse do público geral. E fica o convite sempre que quiser voltar aqui para a gente estender esse papo. Muito obrigada. Obrigado, obrigado, gente.